E se tudo o que você aprendeu sobre o inferno nunca tivesse vindo realmente da Bíblia? Essa é uma pergunta honesta, feita por estudiosos sérios, teólogos respeitados e pessoas comuns que um dia resolveram abrir o texto original e comparar com o que ouviram a vida inteira. E ficaram em choque com o que encontraram. Palavras hebraicas e gregas traduzidas de forma simplificada, imagens tiradas da mitologia, doutrinas construídas em concílios medievais, arte de Dante confundida com revelação divina, tudo isso foi se misturando até formar aquela figura que conhecemos hoje. Um lugar de fogo eterno governado por demônios, reservado para quem não cumpriu as regras. Mas e se essa imagem disser mais sobre os medos humanos do que sobre a natureza de Deus? E se o medo do inferno tiver sido uma das ferramentas mais poderosas já usadas para controlar as pessoas? Neste vídeo, vamos investigar as palavras originais das Escrituras, examinar o que Jesus realmente disse, entender como a doutrina do inferno foi sendo construída ao longo dos séculos e explorar perspectivas que podem mudar completamente sua forma de enxergar a fé, a justiça e o amor divino. Imagine que você cresceu acreditando que uma determinada história era verdade, que ela estava escrita, era antiga, era sagrada. Agora imagine descobrir que partes dessa história foram acrescentadas muito depois, por pessoas com objetivos bem diferentes dos autores originais. É exatamente isso que acontece quando a gente para e pergunta: de onde veio, afinal, essa ideia de inferno que a maioria dos cristãos conhece hoje? A resposta não está numa única passagem bíblica clara e direta. Ela está espalhada por séculos de tradição, filosofia grega, arte medieval e decisões políticas dentro da Igreja. O que foi apresentado como revelação divina é, em grande parte, uma construção humana que foi ganhando camadas ao longo do tempo, como tinta sobre tinta numa parede antiga. Pensadores como Agostinho de Hipona, no século IV, e Tomás de Aquino, no século XIII, foram figuras centrais na consolidação de doutrinas sobre punição eterna, e ambos beberam profundamente da filosofia grega, especialmente de Platão, que já falava de almas sendo julgadas e punidas após a morte, muito antes do cristianismo existir. A pintura O Inferno, de Botticelli, feita no século XV com base na obra de Dante Alighieri, ajudou a gravar no imaginário popular uma imagem que a Bíblia nunca descreveu com esse nível de detalhe. Não se trata de dizer que a fé está errada. Trata-se de reconhecer que crença e tradição cultural são coisas diferentes, e confundi-las tem um custo alto para quem busca a verdade. Isso gera o seguinte questionamento: você defende uma convicção porque a investigou ou porque a herdou? Sheol, Hades, Gina, Tártaros, 4 palavras diferentes, com origens, contextos e significados completamente distintos. E todas elas, em algum momento, foram traduzidas para o português com uma única palavra: inferno. Isso é como pegar 4 ingredientes completamente diferentes e colocar o mesmo rótulo em todos os potes. A confusão que isso gera não é pequena, é enorme. Sheol, por exemplo, é uma palavra hebraica que aparece mais de 60 vezes no Antigo Testamento e simplesmente significa o lugar dos mortos, sem fogo, sem tormento, sem demônios. É o destino comum de justos e injustos, como fica claro em Eclesiastes 9, versículo 2, onde o texto diz que o mesmo fim aguarda a todos. Traduzir isso como inferno é, no mínimo, uma liberdade muito grande com o texto original. Gena, por sua vez, era um lugar real e geograficamente identificável. O vale de Hinnom, nos arredores de Jerusalém, onde no passado crianças foram sacrificadas em rituais pagãos e que na época de Jesus funcionava como um lixão a céu aberto, com fogo constante para queimar dejetos e corpos de animais. Quando Jesus mencionou a Gena, ele estava falando de algo que seus ouvintes podiam apontar no mapa, não necessariamente de um reino sobrenatural de punição eterna. O teólogo e estudioso bíblico Edward Fudge, em seu livro The Fire That Consumes, publicado em 1982,
dedicou anos analisando cada ocorrência dessas palavras nos textos originais e concluiu que a tradução tradicional distorceu significativamente o sentido original. As palavras importam, e quando são mal traduzidas, toda uma teologia pode ser construída sobre uma base torta. Há uma ironia curiosa aqui. A figura mais associada ao amor incondicional na história do cristianismo é também a mais citada quando o assunto é condenação eterna. Mas será que essa associação resiste a uma leitura mais atenta? Jesus usava parábolas, histórias com personagens simbólicos, situações exageradas e finais impactantes, justamente para provocar reflexão, não para fornecer descrições literais da vida após a morte. A parábola do rico e Lázaro, em Lucas 16, frequentemente usada para provar o inferno eterno, é narrada dentro de um contexto de crítica aos fariseus ricos que ignoravam os pobres e usa uma estrutura narrativa comum na literatura judaica da época, conhecida como Conto dos Dois Destinos, que não era ensinada como geografia do além, mas como alerta moral para o presente. Lida assim, a parábola fala muito mais sobre justiça social do que sobre topografia sobrenatural. Os estudiosos do Novo Testamento, como o professor norte-americano Scott McKnight, apontam que Jesus falava principalmente sobre o reino de Deus como uma realidade presente e transformadora, não como um sistema de recompensas e punições futuras no estilo de um tribunal cósmico. As referências ao fogo eterno e à destruição nos evangelhos, quando analisadas no grego original, carregam nuances que oscilam entre aniquilação, separação e transformação, e raramente apontam para um tormento consciente sem fim. Isso não significa que Jesus ignorava o julgamento, mas que a forma como esse julgamento foi interpretado e amplificado ao longo dos séculos pode ter dito mais sobre os medos humanos do que sobre a mensagem original. Afinal, estamos seguindo Jesus ou uma versão dele moldada por séculos de instituição? Durante séculos, a Igreja medieval europeia controlou territórios, populações e até reis, e uma das ferramentas mais eficazes nesse processo não foi o exército, foi o sermão. A ameaça do inferno eterno funcionava como uma cerca invisível ao redor do comportamento humano. Pagavam-se impostos à igreja, obedecia-se ao clero, comprava-se até mesmo a chamada indulgência, um documento oficial que prometia reduzir o tempo de punição após a morte, porque o medo do que viria depois era real, visceral e constante. O historiador Jacques Le Goff, em seu livro O Nascimento do Purgatório, publicado em 1981, demonstra com riqueza de detalhes como a geografia do além foi sendo construída e refinada pela Igreja justamente no período em que ela mais precisava consolidar sua autoridade temporal. Não é conspiracionismo, é história documentada, ensinada nas principais universidades do mundo. O medo, nesse contexto, não era apenas uma consequência da doutrina, era um instrumento de governança. O problema não é exclusivo da Idade Média, ele atravessa o tempo. Pesquisas modernas na área da psicologia da religião, como as conduzidas pelo professor Kenneth Pargament, da Bowling Green State University, nos Estados Unidos, mostram que pessoas que constroem sua fé predominantemente sobre o medo tendem a apresentar maiores índices de ansiedade, culpa crônica e dificuldade de experimentar espiritualidade como algo libertador. Em outras palavras, uma fé edificada sobre o terror do castigo produz frutos muito diferentes de uma fé enraizada no amor e na confiança. Isso não significa que toda a tradição religiosa agiu de má fé. Significa que os efeitos do medo são mensuráveis e reais, independentemente da intenção de quem os provoca. E quando a gente entende isso, começa a se perguntar se a fé que carrega é uma escolha livre ou uma resposta condicionada a uma ameaça antiga. Pense na última vez que você se sentiu completamente vazio, desconectado de tudo e de todos, sem esperança e sem direção, como se uma parte sua tivesse apagado. Agora imagine
que alguns dos maiores pensadores da história cristã descreveram exatamente essa experiência como a essência do que as Escrituras chamam de inferno. João Crisóstomo, um dos mais influentes teólogos do século IV, afirmava que a maior punição possível não era o fogo, mas a separação de Deus, e que essa separação já podia ser experimentada nesta vida. O místico cristão Meister Eckhart, no século XIII, descrevia o afastamento da presença divina como um vazio que consome por dentro, silenciosamente, sem chamas visíveis. Essa leitura não é uma invenção moderna, nem uma tentativa de suavizar a fé. Ela está presente nos escritos de figuras centrais da tradição cristã, só que raramente aparece nos sermões dominicais. O inferno, nessa perspectiva, não é um destino futuro, é uma condição presente reconhecível e, o que muda tudo, transformável. Essa visão encontra eco surpreendente até fora do cristianismo. Na tradição judaica, o conceito de Gehinnom, que deu origem à palavra Geena, era frequentemente interpretado como um processo de purificação, não de punição eterna, com duração limitada de até 12 meses, segundo o Talmud. No Islã, estudiosos como Ibn Arabi, do século XII, exploraram a ideia de que o fogo do juízo tem função purificadora, não punitiva sem fim. O filósofo cristão C.S. Lewis, em seu livro O Grande Abismo, de 1945, retratou o inferno como um lugar que as pessoas escolhem habitar porque se recusam a abrir mão do próprio ego, uma prisão construída por dentro, não imposta de fora. Quando tantas tradições diferentes apontam para a mesma direção, algo merece atenção. Talvez o inferno mais real não seja aquele que nos ensinaram a temer depois da morte, mas o que alguns já vivem, acordados, todos os dias. Coloque na balança o seguinte: uma pessoa vive 70, 80 anos, comete erros, faz escolhas ruins, talvez viva completamente afastada de Deus, e por isso recebe uma punição que dura para sempre, sem possibilidade de revisão, sem fim, sem misericórdia. Eternidade contra uma vida finita. Esse é o cálculo que a doutrina tradicional do inferno eterno propõe, e ele levanta uma questão ética que pensadores sérios, dentro e fora da teologia, simplesmente não conseguem ignorar. O filósofo britânico Bertrand Russell usou exatamente esse argumento em seu ensaio Por que não sou cristão, de 1927, dizendo que uma punição infinita por crimes finitos revela não grandeza moral, mas crueldade. Mesmo dentro do cristianismo, teólogos como John Stott, um dos evangelicais mais respeitados do século XX, adotaram a posição chamada de aniquilacionismo, que defende que os ímpios simplesmente deixam de existir após o julgamento, em vez de sofrerem eternamente. Não é uma posição marginal, é uma interpretação séria, baseada no texto bíblico, defendida por estudiosos de peso. A tradição cristã sempre afirmou que Deus é ao mesmo tempo justo e misericordioso, mas a doutrina do inferno eterno coloca essas duas qualidades em uma tensão quase impossível de resolver. Como pode ser misericordioso um ser que mantém criaturas em tormento consciente por bilhões e bilhões de anos, sem qualquer propósito redentor? O teólogo alemão Jürgen Moltmann, professor emérito da Universidade de Tübingen e uma das vozes mais relevantes da teologia contemporânea, argumenta que um Deus que permite o sofrimento eterno sem redenção seria, no fim, derrotado pelo mal, porque o mal teria a última palavra sobre parte da criação para sempre. Já a corrente conhecida como universalismo cristão, presente desde Orígenes no século III e defendida modernamente por teólogos como David Bentley Hart, sugere que o amor de Deus é grande o suficiente para alcançar a todos, eventualmente. Não se trata de ignorar o julgamento, trata-se de levar a sério o caráter de um Deus que, segundo a própria Bíblia, é amor em sua essência mais profunda. Para muitas pessoas, é surpreendente descobrir que os primeiros cristãos não tinham uma doutrina uniforme sobre o inferno e que o consenso que conhecemos hoje levou séculos para ser construído, tijolo por tijolo,
concílio por concílio. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, coexistiam pelo menos 3 grandes correntes de pensamento sobre o destino final da humanidade: a punição eterna, o aniquilacionismo e o universalismo, sendo que este último, defendido por Orígenes de Alexandria no século III, tinha enorme prestígio intelectual e uma base de seguidores expressiva entre os pensadores cristãos da época. Orígenes acreditava que toda a criação seria, ao final, restaurada e reconciliada com Deus, um processo que ele chamava de apocatástase. Essa visão só foi declarada herética no Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, ou seja, mais de 200 anos depois da morte de Orígenes, numa decisão que até hoje historiadores debatem se foi canônica ou politicamente motivada. O que era considerado teologia legítima num século podia virar heresia no seguinte. Isso diz muito sobre como doutrinas são construídas. A partir da Idade Média, a visão do inferno como lugar de tormento eterno foi se tornando cada vez mais vívida, detalhada e centralizada na pregação da Igreja. E não por acaso, esse movimento coincide com o período de maior expansão do poder institucional católico sobre a Europa. A obra de Dante Alighieri, A Divina Comédia, escrita entre 1308 e 1321, embora seja literatura e não teologia, ajudou a solidificar no imaginário popular uma cartografia do inferno tão detalhada que muitos passaram a tratá-la como doutrina. A Reforma Protestante no século XVI questionou muitas práticas da Igreja Católica, mas, em grande parte, manteve intacta a doutrina do inferno eterno, com Lutero e Calvino reforçando-a com vigor. Só nos séculos XIX e XX é que estudiosos evangélicos começaram a reabrir o debate de forma mais sistemática e corajosa. A história mostra, portanto, que o que chamamos de doutrina bíblica sobre o inferno é, na verdade, o resultado de um longo e disputado processo humano, cheio de revisões, conflitos e influências que vão muito além das páginas das Escrituras. Existe um tipo de coragem que não aparece nos filmes de ação. É a coragem de sentar com uma crença que você carregou a vida inteira, olhar para ela com honestidade e perguntar: isso é realmente verdade? Ou eu simplesmente nunca questionei? Ao longo deste vídeo, vimos que as palavras originais das Escrituras dizem coisas diferentes do que as traduções populares sugerem, que Jesus usava linguagem simbólica e contextual que foi literalizada por gerações posteriores, que a história da Igreja é marcada por disputas, revisões e influências culturais profundas, e que pensadores sérios, dentro da fé cristã, chegaram a conclusões muito diferentes sobre o destino final da humanidade. Tudo isso não foi apresentado para destruir nada, mas para ampliar o campo de visão. Uma fé que não resiste a perguntas honestas talvez precise menos de proteção e mais de aprofundamento. E uma fé que sobrevive ao questionamento sai dele mais sólida, mais consciente e infinitamente mais livre. O teólogo Paul Tillich dizia que a dúvida não é o oposto da fé, é parte dela. Questionar o inferno que te ensinaram não significa rejeitar Deus, a Bíblia ou a espiritualidade. Significa levar essas coisas a sério o suficiente para não se contentar com respostas prontas e herdadas. A jornada que você fez até aqui, pelas palavras originais, pelos ensinamentos de Jesus, pelo uso histórico do medo, pelas questões éticas sobre justiça divina, é exatamente o tipo de caminho que transforma a fé de uma obrigação em uma escolha consciente e genuína. Muitas pessoas, ao chegarem nesse ponto, não perdem a fé. Descobrem uma versão dela muito mais coerente, mais compassiva e mais alinhada com aquilo que, no fundo, sempre sentiram que Deus deveria ser. A verdade, seja ela qual for, não precisa do medo para se sustentar. E se precisar, talvez não seja a verdade.